Boa tarde, crianças! Tudo bem? Hoje, então, nós vamos seguir aqui com mais uma aula de história. Vamos só recapitular, revisar o que a gente já viu. A gente já viu sobre a história dos índios, que eram os nativos aqui. Depois nós vimos que chegaram os portugueses, que trouxeram muita bagagem cultural aqui, que misturou com a cultura que os índios tinham. E hoje nós vamos falar rapidinho sobre a cultura dos africanos. Por quê? Porque esses três povos formam a cultura brasileira. Então, a cultura brasileira é formada pelos indígenas, pelos portugueses e pelos negros da África que vieram, infelizmente, na época, vieram como escravos. E a gente vai entender como que aconteceu essa escravidão também, né? Não é uma coisa bonita, não, mas faz parte da nossa história e a gente não pode julgar as pessoas daquela época pelos fatos ocorridos. Por quê? Porque era costume da época, né? Não havia esse pensamento ainda tão humanizado como nós temos hoje em dia. Então, nós não devemos julgá-los. Esse aí é o continente africano, né? Só para vocês terem uma ideia, ó, aqui, nessa regiãozinha aqui, é o Brasil, ó. Essa região aqui é o Brasil, né? O Brasil fica no continente chamado América. E toda essa partezinha aqui colorida é o que nós chamamos de África. Quem já assistiu Madagascar? Madagascar é essa regiãozinha aqui, ó, fica lá na África, tá? A África, ela é um lugar muito rico. Por quê? Porque nela existe uma grande como é que eu vou falar para vocês? Existe um grande movimento cultural, um grande movimento artístico. Por quê? Porque lá são muitos povos. Só para vocês terem uma ideia, mais de 50 países que existem na África. Isso mesmo. Quando a gente fala de África, nós não estamos nos referindo a um país, nós estamos referindo a um continente inteiro, ou seja, muitos países. Então, a África, ela tem todos esses países. Além dos países, tem povos aí. Então, é um dos lugares onde tem muito mais línguas, idiomas, tá? Idiomas bem diferentes, por causa das tribos que existem na África. Então, a África é um lugar rico, rico em cultura, rico em história. Ela é considerada, para vocês terem uma ideia, um berço da civilização, porque os primeiros registros, ou os registros mais antigos do ser humano no mundo, foram encontrados na África. Então, ela é considerada o berço da civilização, o berço da humanidade. Foi de lá que surgiu toda a história do ser humano que espalhou por todo o planeta Terra. Legal, não é? Então, é um continente muito valioso para a nossa história, para a nossa cultura. Vocês sabiam que lá nós temos as famosas pirâmides de Gizé, a Esfinge, lá na África que fica o Egito, que foi uma das civilizações muito desenvolvida para a época. E a gente está falando de 4, 5 mil anos atrás. E os egípcios eles já tinham uma civilização muito grande. Então, como eu falei, a África é um continente multicultural. Multi quer dizer muito. E quando eu falo multicultural, quer dizer que tem muitas culturas, formado por mais de 50 países e por muitos povos. Ele, né, o continente africano, é considerado o berço da humanidade, pois ali foi registrado o surgimento dos primeiros seres humanos. Só que a história, né, ela foi um pouquinho malvada com a África e seu povo. O que aconteceu? Quando os portugueses vieram para o Brasil, eles tinham o costume da escravidão. Então, eles iam lá na África e trocava, isso mesmo, trocava, comprava, capturava as pessoas de lá e trazia para o Brasil em forma de escravos. Para vocês terem uma ideia, um dos comércios mais lucrativos que o Brasil teve na história foi a própria escravidão. Então, a escravidão foi uma das atividades mais lucrativas estabelecidas pelos portugueses na África. Foi o tráfico de pessoas para serem escravizadas. O que acontecia? Quando o português chegava lá na África, tinha tribos que brigavam, então eles faziam seus prisioneiros, eles trocavam os prisioneiros por presentes ou por pedras bem valiosas, bem baratas mesmo para os portugueses. Quando os portugueses traziam aqui para o Brasil, eles vendiam de forma cara, né? Então, vendiam os africanos aqui um preço mais caro. Então, rendia o quê? Dinheiro. Para quê?
Quando começou a trabalhar aqui no Brasil, a fabricar o açúcar aqui no Brasil, precisava de gente para trabalhar. Como tinha pouca gente aqui, o melhor remédio era escravizar e trazer os escravos para trabalhar nos engenhos de açúcar. Então, quando os portugueses iniciaram a produção do açúcar no Brasil, o tráfico de pessoas escravizadas passou a representar uma fonte de mão de obra muito lucrativa e para aquele que trabalhava, depois que pagava o escravo, muito bem, uma mão de obra barata, porque não precisava pagar nada, a não ser alimentação. E os escravos, gente, eles eram deixados assim, bem de lado mesmo, eles moravam em casebrezinhos bem pequenas, tá? Não tinha muita regalia, não tinha um trato, quando ficavam doentes eles tinham que se virar para não morrer com a doença. O escravismo, para vocês terem uma ideia, praticado pelos europeus, foi responsável pelo deslocamento forçado de milhões de pessoas do continente africano para a Europa e para a América. Então, foram milhões de pessoas ao longo de toda a história que foram escravizadas e forçadas a deixar suas casas, deixados a deixar suas famílias para serem escravizadas em outro país, né? Um outro país que não tinha língua deles, não tinha cultura deles, não tinha religião deles, um país totalmente diferente, não tinha comida deles, eles tiveram que se adaptar totalmente. Aí que a gente fala dos africanos fora da África. Aqueles africanos arrancados de sua terra e de sua cultura, sua comunidade, eram obrigados a reconstruir seu modo de vida, enfrentando a condição de escravidão. Agora imagina, se mudar de uma cidade para outra às vezes já não é fácil, mudar de um país para o outro não é fácil, imagina você ser forçado a mudar da sua casa, abandonar a sua família para ir ser escravo. E lá ter que mudar seu modo de vida, adaptar o seu modo de vida com a cultura daquele lugar, com a comida daquele lugar, com a língua daquele lugar, com as pessoas daquele lugar. Não era fácil para os escravos, não. E foram milhões, estima-se que aproximadamente 40 milhões de escravos tenham favorecido por essa, talvez uma das maiores diásporas da história, a de africanos que foram obrigados a viver em diversas regiões do mundo. E de outro lado do Oceano Atlântico. Então, quando a gente fala de diáspora, a gente está falando de dispersão de povo, é o povo que espalhou. Então, foi graças a essa escravidão forçada, essas pessoas foram forçadas a deixar a sua cultura. Isso não é bacana, pessoal. Não, né? Hoje a gente não pode nem pensar nessa possibilidade. A escravidão hoje é até crime, ela foi abolida, acabou com ela no ano de 1888. Desde então não pode ter escravidão mais no Brasil. Graças a Deus, né? Por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus e merecemos a nossa dignidade. Então, foi graças a esses primeiros povos africanos que vieram para o Brasil e adaptaram a sua cultura, a nossa cultura, que formamos a cultura brasileira. Então, o que aconteceu? Os indígenas nativos tinham a cultura, os portugueses chegaram e juntaram com a cultura deles. Os africanos chegaram e juntaram com a cultura deles e formou o que nós temos hoje de cultura brasileira. Então, quais são os três povos que compõem a história da cultura brasileira? O indígena nativo, o português europeu e o africano que veio como escravo. Essas são as três principais. Não quer dizer que são as únicas, porque ao longo do tempo a nossa cultura mudou bastante, tá? Vamos fazer as atividades da apostila, então? Um abraço para vocês.